Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre o modo correto de fazer penitência na quaresma. E este vídeo ele está dividido em duas partes. A primeira, nós vamos falar sobre a norma da igreja. E na segunda parte, nós iremos apresentar 3 pontos importantes a respeito da penitência quaresmal. Então vamos para a primeira parte do nosso vídeo. A igreja, ela define como tempo penitencial o tempo da quaresma e todas as sextas-feiras do ano, exceto quando a sexta-feira ela coincide com alguma solenidade. E dentro desse período quaresmal nós temos 2 dias onde a igreja obriga o jejum e a abstinência, que no caso é a quarta-feira de cinzas, que marca o início do tempo quaresmal, e a sexta-feira da paixão do Senhor. Nesses 2 dias, os fiéis têm a obrigação de fazer jejum e abstinência. E qual é a faixa etária, que desses fiéis estão obrigados a fazer o jejum e a abstinência? Então, o jejum são os maiores de 18 anos até 59 anos completos. Então vamos supor, se amanhã alguém vai fazer 60 anos, essa pessoa, quando ela completar 60 anos, ela está isenta da obrigação. Mas nada impede que ela continue fazendo jejum e abstinência. É até mesmo louvável. E a abstinência, os maiores de 14 anos, e não tem uma idade limite. Algo que nós temos que notar que é bom, louvável, interessante, e até mesmo a norma da igreja, ela indica isso, para que façamos isso com os nossos filhos, de mantê-los esse espírito de jejum e abstinência até mesmo daqueles que ainda não estão obrigados. Ou seja, uma criança de 8, 9 anos, 10 anos, que ela se sente bem em fazer o jejum, não tem problema nenhum, ela pode fazer, assim como os maiores de idade, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso. E o que consiste o jejum? O jejum nada mais é que uma refeição completa. Ou seja, eu vou tomar um café da manhã, vou tomar um almoço, essa refeição completa, como fosse um dia normal, exceto sem carne. Nós vamos ver que jejum e abstinência caminham juntos. Então, eu faço uma refeição completa, podendo ser seguida de outras 2 pequenas refeições. Só que eu tenho que tomar cuidado. Estas 2 refeições que eu tomar não podem ser somar uma outra refeição completa. Bem? Então, tomar esse cuidado. É uma refeição completa, somada de outras 2, que, se somadas, não somam outra refeição completa. E a abstinência? O que é abstinência? Abstinência é não comer carne de animais de sangue quente. Aí nós temos aí carne de porco, de galinha, de gado, também alguns embutidos, salames, por exemplo, presunto, se englobam todos dentro deste quesito da abstinência de carne. Então nós temos sempre que lembrar que jejum e abstinência caminham juntos. Bom, esta foi a primeira parte, o que é norma da igreja. Agora nós vamos partir para o segundo momento, onde nós vamos falar sobre 3 importantes questões em relação a esse tempo da quaresma. E o primeiro momento que a igreja ela pede é que nós façamos uma abstinência também de algo material. Vamos dar um exemplo. Uma mulher que gosta de comer chocolate, vou dar um exemplo de chocolate aqui. Ela abre mão de comer chocolate durante o período da quaresma. Ou um homem que decide, que toma bebida alcoólica, por exemplo, resolve abrir mão. Não vou tomar cerveja durante o período da quaresma. Isso é para cada um. Só que algo que é muito importante, que nós temos que tomar bastante cuidado, é com a vaidade. Que vaidade é essa? É de contar para todo mundo que está fazendo ali uma abstinência, fazendo jejum. Lembrando daquilo que está lá na passagem bíblica em Mateus 6, versículos de 17 e 18, onde se diz o seguinte, Cristo fala o seguinte: mas tu, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a fim de que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está presente ao que ademais secreto, e teu Pai que vê no secreto te dará a recompensa. Logo, jejuar
e fazer, né? As pessoas não conseguem notar que você está jejuando, que você está se abstendo. E também é importante notar uma outra situação, que é fazer uma caridade material. Como assim? Eu deixei de comer um chocolate durante a quaresma. Vamos supor que ele rendeu uma economia de R$100. Você não comeu chocolate e você guardou R$100. Abstinência não é sinônimo de economia, né? Então você pega esse valor, esses R$100, por exemplo, e resolve fazer uma obra de caridade. Você compra, né, lá no mercado, compra uma pequena cesta básica e doa para alguém que necessita, por exemplo. Então, ou seja, não adianta simplesmente deixar de fazer algo, é preciso fazer algo também. Não é só o jejum, é preciso ter uma caridade também. E a caridade, ela não é só uma caridade material, mas é uma caridade também espiritual, como podemos ver no segundo momento, que é o quê? Uma abstinência também, um jejum de palavras ofensivas. E nesse ponto, o Papa Leão XIV, na mensagem da Quaresma aqui para o ano de 2026, ele pede o seguinte: peçamos a força, ou seja, peçamos a Deus, não é? A força de um jejum que também passe pela língua, para que diminua as palavras ofensivas e aumente o espaço dado à voz do outro. Ou seja, é uma caridade também para com o próximo, com paciência. E não só com paciência, mas também de auxílio, de ajudar o próximo. Por fim, e algo que é muito importante, que nós devemos tomar muito cuidado, é que não existe abstinência ou jejum de pecado, né? Ou seja, a pessoa ela vive num pecado mortal. Vamos dar um exemplo aqui, um casal de namorados que tem relações sexuais antes do matrimônio. E decide então, não, vamos nos abster de ter relações durante a quaresma. Não, isso não está certo. Não existe abstinência de pecado. Ou seja, o pecado nós devemos nos livrar dele de uma vez por todas. Então não existe penitência de pecado, certo? Portanto, para bem viver este tempo quaresmal, nós temos que unir, né, aquelas 3 palavrinhas mágicas do tempo quaresmal, né, que é o jejum, a caridade e a oração. Então o jejum ele pode ser material, conforme eu já falei, deixar de consumir algum alimento, deixar de dormir, durmo 8 horas por dia, vou dormir 6 horas durante esse período. É uma caridade material que nos afeta o corpo, né, para subjugar o corpo à alma, né? Também uma caridade, nós podemos fazer um jejum também de palavras, e nesse ponto reforça a caridade para com o próximo. Lembrando que a caridade não é só bens materiais. Às vezes nós pensamos que fazer caridade é doar cestas básicas, doar comida. Não necessariamente. É também o bom convívio, é tratar com paciência, oferecer para ajudar o próximo. E por fim, e não menos importante, tudo isso tem que estar unido à oração. Porque fazer jejum, jejuar a lei pela lei, ou fazer uma caridade pensando em algo, pensando em alguma recompensa, isso de nada vale. Tudo isso tem que estar unido à oração. Devemos nos unir em oração nesse tempo quaresmal. E não só nele, para que possamos, depois deste tempo, melhorar a nossa vida. A igreja, ela prepara esse tempo para a nossa conversão a cada ano. Depois chegamos no ápice do tempo pascal. Depois vamos vivendo o ano todo. E que possamos, a cada dia, que o nosso hoje, nós devemos ser melhores do que ontem. E o nosso amanhã deve ser melhor do que o nosso hoje. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para os seus amigos. Uma boa e santa quaresma a todos. Deus abençoe e até a próxima.